Queridos, uma perguntinha simples para vocês. Vocês acham que aqueles que viram, ouviram e tocaram em Jesus, que conviveram com Jesus em seus dias, eles são mais bem-aventurados do que nós, que não vimos e não tocamos em Jesus? O que vocês acham? Quantos acham que sim? Deixa eu ver. Quantos acham que não? A maioria não acha nada, né? A maioria não achou nada, porque nem foi nem sim nem não. Vamos lá. Aqueles que conviveram com Jesus, viram, tocaram, ouviram, sentiram Jesus, você acha que eles são mais bem-aventurados do que nós, que não tivemos essa oportunidade? Quem acha que sim? Vamos ver. São poucos. Quer ver que o povo que não acha nada? E quem acha que não? Opa, melhorou o índice aí. Ok, maravilha. Me diga uma coisa. Quando alguém escreve algo, uma carta, um poema, uma música, você acha que existe um sentimento no coração da pessoa que faz com que ela escreva assim ou assado? Uma música, por exemplo, quando ela é composta, se o camarada ou a pessoa está feliz, provavelmente a música será uma música. Se ele estiver depressivo, chateado, triste, ele vai escrever o quê? Uma música sertaneja. Não é? Mas se ele está feliz, ele pode escrever qualquer música. Mas você entende que tem um sentimento por trás, né? Um sentimento que influencia no que a pessoa vai pintar, escrever ou compor. Ok? É sobre isso que eu quero falar. Os sentimentos variados no coração de uma pessoa, medo, amor, saudade, pode alterar aquilo que ele está fazendo. Eu queria compartilhar com você o que poderia estar, por exemplo, no coração de João, quando ele escreveu o Evangelho de João. Esse é o tema que nós vamos trabalhar hoje. Os bastidores do texto. Esse é o tema do sermão. O que está nos bastidores do Evangelho de João que fez com que ele escrevesse o Evangelho do jeito que ele foi escrito. Eu quero estudar com você, mas não é um estudo meu. Isso daqui faz parte das minhas lembranças das aulas de Wilson Paroski, talvez o melhor professor de todo o Salto, de todas as escolas de teologia do Brasil, foi e é Wilson Paroski. E quando ele dava as aulas do Evangelho de João, a gente não perdia nem sequer uma vírgula daquilo que ele nos ensinava. E a reflexão de hoje está baseada em aulas de Wilson Paroski, em sala de aula, a respeito do Evangelho de João. E eu queria compartilhar com você, que para mim foi muito bacana, muito profundo, o que poderia estar por trás da mente e do coração de João, quando ele escreveu este Evangelho. Qual o cenário? Havia algo que preocupava João? Quais eram os sentimentos que estavam no coração dele, que fizeram escrever como ele escreveu? E eu quero começar então compartilhando com você a partir do capítulo 20 do Evangelho de João. Nós vamos entender todos os outros capítulos a partir do capítulo 20, se a gente pensar assim. Capítulo 20 do Evangelho de João. Encontraram? Quando João escreveu o seu Evangelho, havia dois grandes problemas entre os judeus cristãos daquele primeiro século. Haviam dois grandes problemas que tiravam a atenção, a concentração, a alegria e carregava os corações de preocupações de todos eles. E provavelmente afetou também como João escreveu o Evangelho. Esses dois problemas eram crises. Haviam duas grandes crises naquele cristianismo do primeiro século. Duas grandes crises. A primeira crise era uma crise externa. Que crise era essa? Era a crise dos romanos perseguindo os cristãos, e isso não deveria ser fácil. E havia também a perseguição dos judeus
perseguindo os próprios judeus cristãos. Então vejam, os cristãos recém-formados estavam sofrendo perseguições dos romanos e dos judeus. Os cristãos daquele primeiro século, eles estavam começando a perder os seus bens, estavam começando a perder as suas casas, estavam começando a perder a sua liberdade religiosa. Eles estavam passando por tortura, morte, execuções, confiscos de bens, simplesmente por serem cristãos. Ou seja, ser cristão ali naquele momento era ser perseguido pelos romanos, ser perseguido pelos judeus. Ser cristão naquele momento era você não ter direito à liberdade, nem casa, nem renda, nem bens. Era difícil. Eu imagino que era uma situação difícil. Mas tinha ainda uma outra preocupação, uma outra crise acontecendo. E esta crise era pior do que a crise externa. Era uma crise interna do cristianismo. Era uma crise entre eles ali. E João tinha uma preocupação. Será que os cristãos iriam suportar tanta perseguição e provação desse jeito? Será que os cristãos manteriam a sua fé, vendo os seus filhos ameaçados, os seus bens confiscados, vendo eles perderem a sua liberdade, eles teriam a coragem de manter a sua fé? Eles continuariam firmes a despeito de toda a perseguição e sofrimento? Isso é algo que João se preocupava. Era como se a gente hoje se preocupasse com as perseguições que virão daqui pouco tempo na história do nosso mundo. Era como se a gente se preocupasse quando nossas igrejas, daqui a alguns meses ou anos, começarem a serem fechadas, nossos empregos tomados, nossas casas confiscadas, os nossos bens congelados, a nossa identidade retirada, passaporte cancelado, cartões de crédito sendo inutilizados e nossos filhos e filhas ameaçados. Será que o povo vai continuar firme diante de tanta pressão? Era a preocupação que João tinha. E nós nos preocupamos hoje também com isso. Mas aqui a gente está falando de João. Mas a crise interna, por que ela era pior que isso? A crise interna era pior por quê? Porque João, na verdade, já estava velhinho. João já estava velhinho. Mas como isso pode ser pior do que perseguições dos romanos e dos judeus? Você vai entender, porque está aqui e às vezes a gente não lê. Está aqui e às vezes a gente não enxerga. João, ele era o último elo vivo entre Cristo e o cristianismo. João era o último elo vivo de alguém que havia visto Jesus, de alguém que havia tocado em Jesus, de alguém que havia convivido com Jesus, de alguém que havia reclinado a cabeça no peito de Jesus. Todos os outros discípulos já estavam mortos. Não tinha mais nenhuma ligação entre Jesus e aquele cristianismo. João era o último elo vivo. E isso inquietava João. Por quê? Porque ele sabia que estava prestes a morrer. Ele sabia que ele já estava velhinho e não duraria muito. E era este o cenário que João vivia quando escreveu esse evangelho. E quando a gente vai descobrindo essas coisas, vai ficando cada vez mais legal, né? E João tinha uma preocupação com o futuro dos cristãos e com o futuro do cristianismo. Por quê? Porque a preocupação dele afetaria você também nos dias de hoje. Veja que tamanha preocupação, né? João estava preocupado que com a sua morte algumas coisas poderiam acontecer com o cristianismo. Os cristãos, envoltos em tantos problemas, iriam manter a fé? Será que iriam manter a fé? Os cristãos, sem o seu líder maior, João, conseguiriam manter o foco, a unidade e prosseguir avançando em direção a Canaã celestial? Se eles perdessem a sua referência, eles manteriam o foco e a perseverança
mesmo sem Jesus ter voltado como eles acreditavam que voltariam, a morte de João poderia ser um golpe fatal ao fragilizado cristianismo. Como isso poderia ser fatal? Nós vamos ver agora. Isso está nos bastidores do texto. João capítulo 21. Abra sua Bíblia aí. João capítulo 21. Aqui tem assim algo fantástico para nós. Jeremias, João. João capítulo 21. Aqui nesse capítulo, Jesus ele apareceu novamente aos discípulos. Os discípulos estavam ali pescando, Jesus já havia morrido. Eles estavam ali tentando pescar, pegando os seus peixinhos, quando de repente eles percebem ali na beira da praia uma fogueira, uma pessoa, um peixinho sendo assado, né? Pedro, ele entende, compreende quem era ali que estava. Ele não viu exatamente, ele não discerniu fisicamente, mas ele imaginou que seria algo que de repente fosse fantástico, e ele pula na água, ele vai nadando, e ele encontra ali Jesus com os peixinhos preparados, assados para eles poderem comer. Pedro, ele estava cabisbaixo, ele estava desmotivado, ele estava com a sua autoestima lá embaixo, lá embaixo. Por que a autoestima de Pedro estava baixa? Porque há poucos dias atrás ele havia feito o quê? Ele havia prometido que morreria com Jesus, mas não morreu. Ele havia prometido que se todos negassem Jesus, ele não negaria, mas negou. E ele não negou uma, nem duas, mas ele negou 3 vezes Jesus. Ele estava extremamente desmotivado com ele mesmo. Ele estava se achando a pior pessoa do mundo. E então Jesus, ele tem uma entrevista com João para fortalecer o ministério de João. É aquele episódio que a gente não vai entrar aqui, mas está aqui. Pedro, tu me amas? Por 3 vezes Jesus pergunta para Pedro se ele ama a Jesus. Cada uma das perguntas para fazer Pedro entender que cada uma das suas negativas está tendo uma restauração diante de Deus. O que Jesus estava fazendo com Pedro? Restaurando o seu ministério. Jesus estava devolvendo a autoestima para Pedro, porque não há negação, não há pecado tão grande que faça com que Jesus não aceite de volta uma pessoa. Eu posso ter ido longe demais, Jesus não me aceitará. Aceitará sim, porque Jesus ele tem a disposição no coração de aceitar todas as pessoas que de maneira arrependida voltem-se para Ele. Mas eu fui muito fundo, não há profundidade tão grande que faça com que Jesus não te perdoe se você pedir perdão arrependido a Ele. Jesus ele aceita todas as pessoas. E aqui estava Pedro, cabisbaixo, deprimido, autoestima abalada, e Jesus restabelece o ministério de Pedro. Jesus levanta Pedro novamente e refaz aquele ministério. E aí então quando Jesus bota aquele Pedro que estava lá no chão, Pedro estava mais por baixo do que o umbigo da cobra. Agora Pedro está lá em cima. Por quê? Porque Jesus fortaleceu ele, Jesus restaurou o ministério dele, Jesus aceitou ele de volta, Jesus perdoou as suas negações, Jesus perdoou toda a falha de Pedro, e agora Pedro está lá em cima, e Jesus chama Pedro para passear. Verso 18, aqui no verso 18 a gente vai ler. Então esse era o contexto. Aí então Jesus pega aquele Pedro super autoestimado, feliz da vida por ter sido restaurado, e Jesus diz para ele assim: em verdade te digo, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde queria. Porém, quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte
Pedro havia de morrer para glorificar a Deus. Olha só que interessante isso, né? Pedro estava lá embaixo. Jesus faz uma refeição com os discípulos, restabelece o ânimo de Pedro, devolve a autoestima de Pedro, bota Pedro lá nas alturas, chama Pedro para dar uma caminhadinha e fala: Pedro, tu vai morrer daqui a pouco. Aonde foi Pedro? A vida tem que ter altos e baixos, né? Senão a gente não estabelece o nosso caráter junto com Deus. Sem altos e baixos não há crescimento espiritual, não é? Pedro caiu, negou 3 vezes, estava lá embaixo, vem Jesus e diz: olha, não há nada que você possa fazer que eu não te aceite. Jesus então reanima Pedro, Pedro está animado, está feliz, tá? Você vai morrer daqui a pouco. Só que como a gente não quer morrer sozinho, e o que vai acontecer com a gente quer que aconteça com os outros, como qualquer bom ser humano, né? A história aqui prossegue. Vamos aqui. Então, Pedro, que recebeu a notícia de que iria morrer, verso 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Quem era este? João, ok? O autor deste evangelho, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? O que Pedro perguntou? Bom, Senhor, se eu vou morrer, como é que ele vai morrer também? A lógica de Pedro é danada, né? Tipo assim, eu vou morrer, mas Senhor, como é que o Juan vai morrer também? Eu quero saber, porque eu não posso me dar mal sozinho, né? A gente sempre quer arrastar alguém junto com a gente, né? E Pedro, nessa outra falha dele ética aqui, ele quer saber como João iria morrer. Ou seja, olha a resposta de Jesus, verso 22. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Ou seja, Pedro, cuida da tua vida. Pastor, mas e fulano? Irmão, cuida da tua vida e esquece do fulano. Não é assim? Jesus é fantástico. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, o que você tem com a vida dele? Os teus problemas são seus problemas, a tua vida é tua vida, e a vida dos outros é a vida dos outros. O que te importa? Jesus está dizendo: João, Pedro, cuida da tua vida. E você sabe que isso é um conselho interessante, irmãos? Que quando a gente começa a cuidar da vida dos outros, provavelmente a gente está esquecendo de cuidar da nossa vida. Mas quando a gente cuida da nossa vida, nós deixamos a vida do outro em paz. E a gente vive melhor assim. As pessoas mais amarguradas das igrejas deste mundo são aquelas que vivem cuidando da vida dos outros. Nada está bom, nada está legal, tudo está ruim. É por quê? Porque ela só cuida da vida dos outros. Pessoas infelizes, tristes. Pedro, tu vai morrer, tu vai ser levado, amarrado pelas mãos até a morte. Ah, mas João, como é que ainda vai morrer? Cuida da tua vida, Pedro. Você não tem nada a ver com isso. Olha só o que Jesus diz: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu venha, o que te importa? Essa frase definiu a morte de João. Porque veja, olha só, o que a Bíblia nos diz. 21, ok. Verso 23. Olha só como isso é importante para a nossa meditação de hoje. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Mas o que ficou na cabeça dos irmãos? João não vai morrer
até que Jesus volte. E isso faz diferença no contexto total. Porque a crise interna era pior do que a crise externa? Porque as pessoas estavam suportando todas as provações, todas as perseguições, porque João estava o quê? Vivo. Eles sabiam que João estava velhinho, mas que antes que João morresse, o que iria acontecer? Jesus iria voltar. Toda dor, todo sofrimento iria acabar. Daqui a pouco João morre, mas antes dele morrer, o nosso Senhor Jesus voltará para nos buscar. Então eu suporto provação, eu suporto perseguição, eu não me importo se confisque meus bens. Por quê? Porque isso não vai durar muito. João está velhinho e em breve ele vai morrer. E eu suporto tudo, porque o meu Senhor virá. Mas na cabeça de João, sabia que Jesus não tinha dito isso. João sabia que em breve ele iria morrer. E ele morrendo e Jesus não voltando, como ficariam os cristãos? Eles manteriam a fé? Eles continuariam animados pregando o Evangelho? Eles suportariam toda a dor, toda a perseguição, toda a tribulação? Ou eles abandonariam o barco? E se eles abandonassem o barco, como que ficaria o Evangelho? Será que o Evangelho chegaria até você hoje? Ou ele teria sido esquecido no passado? O cristianismo teria sido esfalecido, demandado, e hoje nós não teríamos este Evangelho a qual confiar. Você entende por que João estava preocupado? Você entende por que isso não trazia paz ao coração de João? Porque ele sabia que ele estava prestes a morrer. E Jesus não voltaria naquele momento. E aqui então, no verso 22 e 23, a gente entende, né? Isso ficou o quê? Patente. Mas eu preciso que vocês mudem o foco. Eu preciso que vocês mudem o foco. E aqui então tem algo para nós. Esse pensamento ele ficou tão forte, que talvez, provavelmente, e eu digo sem certeza do que eu vou falar, isto é uma probabilidade, ok? Que até o próprio apóstolo Paulo, que escreveu a Tessalonicenses, enquanto João ainda estava vivo, ele escreveu o seguinte: porque nós, os que estivermos vivos quando Jesus voltar, de maneira nenhuma precederemos aqueles que dormem. Talvez, é provável, eu não tenho certeza, mas eu imagino que para Paulo escrever que ele estaria vivo com os seus convívios, é porque talvez ele acreditasse que Jesus viria nos seus dias. Por quê? Porque o velhinho João ainda estava vivo. E enquanto João vive, Jesus não volta, e ele vai voltar antes que ele morra. Esse pensamento ficou tão forte entre os cristãos do primeiro século, que trouxe esta preocupação para João. João estava extremamente preocupado: eu vou morrer e esse povo vai se decepcionar. Esse povo vai fazer o que da vida? Como eles ficarão quando eu morrer? Vamos para o verso 30 e 31. 30 e 31, capítulo 20. Aqui tem uma informação importante para o nosso pensamento. Olha só. Por que esse evangelho foi escrito então? Por que João escreveu este evangelho? Você entende a preocupação que estava no coração de João? O título deste parágrafo na sua Bíblia está o quê? O objetivo deste. Aqui está o objetivo, ou seja, por que João escreveu este evangelho? Qual foi o objetivo dele? Está aqui, olha só. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu. Jesus fez muito mais do que 7 milagres, concorda? Mas o Evangelho de João tem apenas
7 registrados. João está dizendo aqui: Jesus fez muito mais, mas nós só registramos 7. Para quê? Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Ele é o Filho de Deus, e vocês crendo tenham o quê? Vida eterna em seu nome. Então vamos lá, vamos fixar aqui, que aqui a gente já está concluindo, aqui a gente já está indo para a nossa conclusão. Até aqui, o cristianismo estava fundamentado no palpável. Que palpável era este? João. Porque a fé daquelas pessoas estavam fortes, fortalecidas? Porque João estava vivo. E quem era João? João era o discípulo que reclinara a cabeça no peito de Jesus. João viu Jesus, João tocou Jesus, João sabia que Jesus era real, João testificou os milagres de Jesus, João entendeu que Jesus era Deus, que Jesus estava ali com uma divindade encarnada. As pessoas estavam depositando a confiança em Deus através de quem? De João. E aí então João escreve o Evangelho apresentando 7 milagres apenas, que são os 7 milagres que estavam aqui no livro de João. E aqui, este cristianismo fundamentado no palpável é que preocupava João. Por quê? Porque não era preciso você ver ou tocar em Jesus para crer. Não era preciso você ver, ouvir e deitar a sua cabeça no peito de Jesus para crer. Por quê? Verso 29. Ele diz o porquê. Verso 29 diz assim: disse-lhe Jesus: por que me viste, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Percebe que a perguntinha primeira foi proposital? Quantos aqui acham que são mais bem-aventurados do que os discípulos? Vocês são. Vocês que não viram Jesus, vocês que não ouviram pessoalmente Jesus, vocês que não tocaram em Jesus, e estão aqui hoje numa igreja para ouvir falar de Jesus, crendo em Jesus, entregando a vida a Jesus, são muito mais bem-aventurados do que os próprios discípulos foram. Isso faz de você um bem-aventurado maior do que aqueles, porque você está aqui mesmo sem nunca ter visto Jesus. Você está aqui mesmo sem nunca ter tocado em Jesus. Você está aqui mesmo sem nunca ter inclinado a cabeça no peito de Jesus. E isso te faz mais bem-aventurado do que os discípulos foram. E Pedro e João queria que vocês entendessem isso. Há uma bênção maior para aqueles que não viram, mas creram em Jesus. Por quê? É fácil crer quando você vê, não é assim? É fácil crer quando você toca. É fácil crer quando você vê de perto as coisas. É fácil crer numa garrafa de água quando você toca a garrafa de água. Você fala: uau, ela é real, ela existe. Mas quando você nunca viu e crê, isso é mais difícil. Isso não é para qualquer um. Isto não é para todos. É para um grupo seleto de pessoas que se enquadram nas bem-aventuranças do nosso Deus. E aqui então, queridos, vamos para a cerejinha do bolo para poder fechar. Se você está aqui hoje, é porque de alguma maneira você creu no Evangelho. Isso te faz bem-aventurado. Agora, quando nós lemos no verso 30, muitos outros milagres foram feitos, mas não estão registrados neste livro, João quer chamar a atenção nos milagres que foram feitos aqui. Todos os 7 milagres que estão no livro de João, Jesus fez usando apenas a sua palavra. Se você recapitular o livro de João, você vai ver que nenhum milagre do livro de João Jesus usou as mãos, somente a sua palavra. Isso importa? Sim, importa. Isso é importante para mim nos dias de hoje? Sim.
Isto é importante. Jesus não usou as mãos, apenas a sua palavra. Por quê? Porque muitos anseiam serem tocados por Jesus para crer. Muitos esperam sinais miraculosos para aceitar e virem ser batizados. Alguns dizem: enquanto isso não acontecer, enquanto eu não sentir, enquanto eu não isso, enquanto eu não aquilo, eu não entrego a minha vida a Jesus. Este é um grupo de pessoas que vive suas vidas equivocadas, porque nós não precisamos sentir o toque de Jesus, porque nós temos algo mais importante do que a presença de Jesus. Olha, agora ficou complicado, né? Essa frase que eu usei. Por quê? João queria deixar claro para você que aquelas pessoas que sustentavam a sua fé na presença de João, enquanto estavam vivos, precisava crer que mais importante do que João era Jesus, para que aqueles crendo tenhais vida eterna em seu nome. Mas mais importante do que crer na presença de Jesus, no sentir o toque de Jesus, é crer que a palavra de Jesus é tão poderosa quanto o seu toque. O que João estava querendo deixar para aqueles discípulos é que a palavra de Jesus, ela é tão poderosa quanto a presença de Jesus. O que precisa ficar claro para mim e para você, que você não precisa sentir um toque especial de Jesus, porque você tem a Bíblia, e a Bíblia, ela é tão importante e poderosa quanto a própria presença de Jesus. Quando nós estamos reunidos, você precisa entender que nada é mais importante do que a palavra de Jesus em um culto ou em uma reunião, porque aqui está o poder para aqueles que não viram e não tocaram, mas creram, porque a palavra, ela é mais poderosa do que o toque especial de Jesus em sua vida. Muitas pessoas estão vivendo as suas vidas esperando um toque especial de Deus e do Espírito Santo, mas aqui está algo muito mais poderoso. Algumas pessoas esperam um sinal, um sentido para fazer isto ou aquilo, mas aquilo que você precisa fazer está aqui registrado na palavra de Deus. A sua fé, ela será fundamentada para você enfrentar todas as tribulações, todas as provações que virão, se você estiver alicerçado na palavra de Jesus. Porque mesmo que Jesus não esteja presente no momento da perseguição, se você tiver a palavra ela é tão poderosa quanto a presença de Jesus. Quando você sentir que na verdade você está um tanto quanto vazio, você ora e parece que não está tendo a presença de Deus, abra a palavra, porque a palavra ela é tão poderosa quanto a presença de Deus. Às vezes nós ficamos focados naquilo que na verdade nós não precisamos. Eu me sinto tão distante de Deus, eu não sinto Deus comigo. Mas quando você pega a palavra e abre a palavra, ela é tão poderosa quanto a presença de Deus, porque foi Ele que assim o fez. Porque Ele disse que ia para junto do Pai, mas deixaria um outro Consolador, que tocaria o seu coração, não por uma sensação de calafrio, não por um arrepio, não por um vento que entra na janela e te confunde com a sensação do toque, mas Ele deixaria a palavra que traria consolo e confiança para você. Quer sentir Jesus? Aqui está a palavra dele, que é tão poderosa quanto a presença dele. Quer ouvir Jesus? Abra a palavra e ouça a voz dele falando contigo no teu coração. Quer sentir o toque de Jesus? Quer sentir o toque de Jesus? Você já sentiu o toque pessoal de Jesus? Quem já sentiu aqui? Sentiu mesmo Jesus te tocando? E você sentiu como alguém toca você? É isso? Como alguém te belisca, te aperta? Se você não sentiu, sinta agora. Pega a tua Bíblia, pega a tua palavra.
coloca aqui junto com o peito. Esse é o toque de Jesus na sua vida. A palavra de Deus, ela é tão poderosa quanto a presença de Jesus. Quer ser tocado por Jesus? Deixe a Bíblia tocar você. Seja tocado pela palavra de Deus, porque Jesus está tocando a sua vida. Nos momentos mais difíceis da sua vida, nos momentos que você se sentir mais sozinho e abandonado, nos momentos em que você orar e a tua oração não passar desse teto, pega a palavra de Deus, abrace ela, leia ela, porque aqui a palavra de Deus, ela é tão poderosa quanto a presença de Jesus. Foi por isso que João escreveu o Evangelho, porque nós não podemos estar fundamentados na confiança de um ser humano, de um homem, de um pastor. A nossa fé não deve ser alicerçada em emoções. As emoções, elas podem nos enganar, elas podem falsear. Jesus nos convida para um relacionamento racional, de crer nele, independente de ver, de crer independente de sentir o toque, de crer independente de tocar, porque é isso que a palavra de Deus nos faz, nos dar o conhecimento, a sensação de que Deus, ele está tão perto de nós como ele esteve perto dos discípulos no passado. Só que isso daqui faz você mais bem-aventurado do que eles, porque eles creram porque viram, eles creram porque presenciaram, eles acreditavam que João não ia morrer. João tinha sido ultrajado, apedrejado, espancado e não morreu. João foi jogado num tacho gigante de óleo fervente e nadou, brincou, fez bolinha, mergulhou e não morreu. João foi mandado por uma ilha cheia de pedra, cascavéis e escorpião e não morreu. As pessoas pensavam: não, João não vai morrer e Jesus Cristo voltará daqui a poucos dias. Imagina a decepção deles se João não estivesse escrito este Evangelho, para que eles pudessem crer que enquanto eles tivessem a palavra, eles teriam a própria presença de Cristo Jesus em suas vidas, muito mais do que João. Eles mantiveram a fé porque eles entenderam que isso daqui é mais poderoso do que a própria presença de Cristo, do que qualquer homem, do que qualquer mulher. E quer saber como você vai enfrentar as tribulações da sua vida? Como você vai atravessar de repente o vale da sombra da morte que talvez você esteja vivendo? Como você vai conseguir sobreviver quando tudo dá errado na sua vida, quando parece que tudo está dando errado, todos estão voltando as costas para ti, todas as coisas que você almejou não aconteceu, todos os seus sonhos estão indo por água abaixo. Como eu vou sobreviver? Você vai sobreviver se você manter a palavra de Deus junto de ti, porque aqui está algo tão poderoso quanto a presença de Jesus em sua vida. Amém? Que a Bíblia, que a palavra te console, que ela te ilumine, que ela te guie e, acima de tudo, que ela te dê forças para você atravessar qualquer situação em sua vida. Esse é o meu desejo, em nome de Jesus, para todos vocês. Amém? Você aceita esta palavra como algo mais poderoso do que a própria presença de Jesus? Isso vai te fazer bem, isso vai consolar a sua vida, isso vai transformar o seu coração. Temos louvor final? Só uma música de despedida? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, o Senhor, através da tua onisciência, da tua sabedoria infinita, o Senhor sempre soube que
que nós precisaríamos de algo para poder enfrentar as dores e os problemas da nossa vida. O Senhor sempre soube que nós precisaríamos de algo que pudesse nos ajudar a caminhar, mesmo que estejamos caminhando no vale da sombra da morte. Quando os caminhos forem estreitos, duros e tortuosos, o Senhor sabia que precisaríamos de uma lâmpada para os nossos pés, que nós precisaríamos de uma luz para os nossos caminhos. E o Senhor prometeu a tua palavra, o Senhor deixou a tua palavra para nós. É ela, a tua palavra, que se torna pavês e escudo no momento das nossas lutas. É a tua palavra que ilumina o nosso caminho. É a tua palavra que divide juntas e ossos, que se torna uma espada mais afiada do que uma espada de dois gumes. É a tua palavra que nos gera conforto e confiança, e acima de tudo a esperança de que em breve o Senhor virá nos buscar. É aqui, através da tua palavra, que o Santo Consolador faz com que caminhemos um dia a mais, um passo a mais, um momento a mais, diante de tantas lutas, tragédias que nos envolvem. Senhor, nos ajude a não ficar olhando para as emoções e sentimentos que nos cercam, mas que nós centralizemos na razão da esperança da nossa fé, que é em Cristo Jesus. E que Cristo Jesus, Ele está tão próximo de nós quanto a palavra de Deus estiver próxima do nosso coração. Ajude-nos a crer que a Bíblia, que a tua palavra, ela é tão poderosa quanto a tua presença em nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus abençoe você, tenha